E aí, pessoal, mais um assunto mamão com açúcar para vocês. Fácil aqui. Então, hoje a gente vai estar falando de dimensionamento de estação elevatória. Então, primeiramente, para a gente fazer esse dimensionamento, a gente tem que levantar os dados. A localização da bomba, qual a distância da bomba até a fonte de água, diferença de altura da bomba com a cota do reservatório. Então, a gente precisa colocar aqui, ó, umas cota da fonte d'água, a gente verificou que está em 55 metros. A cota do reservatório, 195. A cota da casa de bombas, 58 metros. O GPS verificou que a altitude da casa de bombas de 550 metros. E o comprimento da tubulação de sucção, ou seja, da fonte da água até a bomba, é de 8 metros. O comprimento da tubulação de recalque, 1,1 km, que é da bomba até o reservatório. A velocidade máxima da tubulação de recalque, que foi antes pré-determinada, é de 2 metros por segundo. A vazão, ou seja, qual é a vazão demandada nesse caso? É no mínimo de 110 metros cúbicos por hora. A tubulação a ser utilizada nesse exemplo é de aço galvanizado, que foi dado um C de 130, e a temperatura média da água de 20 graus Celsius. Além desses dados, também é necessário verificar quais acessórios que vão ter no recalque e na sucção. Então, esses são acessórios de recalque e esses são os acessórios de sucção. E no catálogo, a gente vai utilizar o catálogo de bombas da KSB. Então, utilizando o catálogo de bombas da KSB e outros quadros e tabelas que a gente vai precisar. Sendo esses quadros e tabelas aqui utilizados, têm importância somente em questão didática, tá, gente? Quando vocês forem procurar, procurem esse valor de diâmetro de tubulação do fabricante, ou seja, que vocês vão estar usando a tubulação. Os valores de número de diâmetro equivalente aqui foi uma adaptação que eu fiz com o fim didático das referências dos livros que a gente usa. Então, a etapa de dimensionamento para a estação elevatória começa com o diâmetro de recalque e descrição. A partir disso, a gente consegue calcular a perda de carga, de recalque e sucção, e daí, juntamente com a perda de carga e altura geométrica verificada, a gente consegue ter altura manométrica. Então, eu preciso da altura manométrica, vazão e NPSH disponível, para daí assim a gente conseguir selecionar a bomba e e olhar a curva características. Para verificar se está tudo certo, a gente tem que ver se vai ter cavitação ou não, e se acontecer, já que é uma fonte de água que a gente vai estar, qual é a altura máxima de sucção, para no futuro, vamos pensar, se acontecer uma seca muito grande, que está acontecendo esses tempos, qual vai ser a altura máxima de sucção que eu posso falar assim, ó, pode ligar a bomba sem problema. Quando a gente está escolhendo essa bomba na KSB, esse tipo de modelo que vai cair nesse dimensionamento é uma bomba sem motor elétrico, então tem que verificar qual a potência do motor elétrico que eu vou ter que comprar para colocar junto dessa bomba. A partir desse conjunto, a gente vai ter uma curva característica da bomba e uma curva característica da tubulação, e dessa maneira a gente consegue verificar qual o ponto de trabalho que vai estar funcionando esse sistema. E, por final, a lista de materiais. Então, primeiramente, a gente tem que verificar o diâmetro de recalque. O diâmetro de recalque eu tenho três formas que eu posso calcular. Só que nos foi dado lá a velocidade máxima e a vazão. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula da velocidade máxima. Por quê? A fórmula recomendada da BNT precisa de tempo e não foi disponibilizado um tempo. A fórmula de Bresser é quando eu tenho velocidade, não depende da velocidade, e sim de um fator K e da vazão. Então, a gente vai utilizar nesse exemplo a velocidade máxima. Utilizando então a fórmula da velocidade máxima, é raiz de 4 vezes vazão dividido por π vezes velocidade máxima, sendo que a vazão sempre tem que estar em metro cúbico por segundo para colocar na fórmula. Então, para transformar de metro cúbico por segundo, desculpa, de metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo, dividido por 3.600, tá? Então, colocando aqui na fórmula, eu tenho que o diâmetro de recalque é de 0,13957 metros. A gente passa para milímetros, porque fica mais fácil quando a gente for comprar tubulação. Hoje a gente compra milímetros ou em polegada, tá? Então a gente deixa aqui para fazer essa comparação. Então, com esse diâmetro de recalque, eu não consigo chegar lá e pedir. Eu falo assim, ó, eu quero um diâmetro da tubulação 139,57 milímetros. Tem isso? Não, não tem. Então,
tem um catálogo para isso daí. Então a gente tem diâmetros comerciais. Dentro desse diâmetro comercial, a gente consegue verificar um diâmetro aproximado. Então, se pegar o diâmetro primeiro ali aproximado, o externo, é 141,3 milímetros. 5 polegadas, diâmetro comercial. Então, se eu for comprar, vai ser pedir lá para comprar é de 5 polegadas. Então, eu vou ter um diâmetro comercial de 5 polegadas com diâmetro externo 141,3. Só que tem um probleminha, a gente tem que verificar qual é o diâmetro interno dessa tubulação. Tá? Então eu vou pegar lá esse diâmetro comercial, eu preciso saber o diâmetro interno que eu tenho desse diâmetro comercial de recalque, porque sempre tem que ser maior ou igual, esse diâmetro comercial de recalque sempre tem que ser maior ou igual do que o diâmetro calculou. Então a gente calculou 139,57. Então o diâmetro interno desse diâmetro de 5 polegadas tem que ser maior do que 139. Então a gente vai verificar. Como que a gente calcula? O diâmetro interno é igual ao diâmetro externo menos 2 vezes a espessura. Então eu tenho que o diâmetro externo é 141,3, espessura 6,6. Então meu diâmetro interno calculado é 128,1. Então essa tubulação de diâmetro comercial de 5 polegadas, internamente ele tem 128,1. Então eu não posso utilizar esse. Qual que eu vou utilizar? O de 6 polegadas. Por quê? Porque de 6 polegadas internamente tem 154,1 milímetros. Precisa ser maior do que o meu 139. E deu de sucção, não preciso calcular. De sucção é só eu pegar o imediatamente superior. Então, se eu escolher de recalque 6 polegadas, o superior a isso é 8 polegadas. Então, esse vai ser meu diâmetro comercial de sucção. Então, o diâmetro comercial de recalque é 6 polegadas. Só que internamente ele vai ter 0,1541 metros. Por que eu tenho que colocar em metros? Porque quando a gente for utilizar nas fórmulas, eu tenho que utilizar o diâmetro interno em metros. E o diâmetro comercial de sucção em 8 polegadas, que vai ter esse diâmetro interno aí. Então, para a gente calcular a perda de carga de recalque, perda de carga de recalque é a perda de carga contínua mais perda de carga localizada. Perda de carga contínua, a gente vai utilizar Hazen-Williams, porque a tubulação é maior do que 50 milímetros. Essa tubulação aí, ó, interna, vai dar 154,1 milímetros. Então, utilizando Hazen-Williams, que precisa da vazão, do C, que é um fator de atrito de Hazen-Williams, e do D, diâmetro. A única coisa que eu marquei ali de verde, por quê? Porque se a gente for utilizar agora perda de carga localizada é pelo método comprimento equivalente, diâmetro equivalente, né? Que daí dá um comprimento equivalente. Então, se a gente vê tudo isso que está em preto, a gente consegue deixar numa fórmula só. Então, eu vou ter aqui minha perda de carga total, eu tenho vazão, eu tenho C, tenho diâmetro, eu tenho o comprimento de recalque, que está em verde ali em cima, só o que vai faltar? Vai faltar o comprimento equivalente. E para calcular o comprimento equivalente, a gente precisa saber quais acessórios que tem no recalque. Então a gente precisa voltar em dados, olhar aqui os acessórios que eu vou ter no recalque. A partir desses acessórios, a gente vai calcular então meu comprimento equivalente. O que eu preciso para calcular meu comprimento equivalente nesse método? A somatória do número de diâmetro, cada número de diâmetro é em função da peça, vezes o diâmetro interno. Então, eu venho aqui, procuro a primeira peça, ó, redução concêntrica, tem o valor de 6 de número de diâmetro. Válvula de retenção, 100. Registro de gaveta aberto, 8. Curva de 90, 17,5. Curva de 45, 7,8. Saída da canalização, 35. Ah, mas saída da canalização não tinha antes. Por que apareceu agora? Porque a saída na canalização vai causar uma perda de carga, só que ela não é listada. Que você não compra esse item. Na verdade, é um pedaço de tubo que você vai colocar ali, só que a água vai sair. Como tem vazão, então vai ter uma saída de canalização ali, tá? Então depois é feito o total, que é pegar a quantidade vezes o número de diâmetro unitário, que me dá o total. Fazer a somatória de estudo, dá a somatória de número de diâmetro, que é 2,67, 267,7. Então, para calcular o comprimento equivalente, a gente vai usar a somatória do número de diâmetro vezes o diâmetro, que me dá um comprimento equivalente 41,253 metros.
Daí, se a gente for pegar toda a fórmula aqui, ó, de perda de carga de recalque, eu tenho o comprimento da tubulação de recalque, que é não posso colocar 1,1 km, eu tenho que colocar 1.100 metros, tá? Tem que colocar em metros. A vazão tem que estar em metro cúbico por segundo, eu tenho o material da tubulação, que é aço galvanizado, que me dá um C de 130, o diâmetro interno de recalque tá aí, e o comprimento equivalente. Então, colocando tudo na fórmula, a gente vai ver que a perda de carga de recalque é de 20,911 MCA. Depois a perda de carga de sucção, a gente vai ter a perda de carga de sucção, a perda de carga contínua, mais perda de carga localizada. Também vamos utilizar Hazen-Williams para ser resolvido isso, e também vamos utilizar diâmetro equivalente. Se você usou uma metodologia para recalque, usa a mesma metodologia para sucção, tá? Então, deixando em evidência, a perda de carga de sucção fica com essa fórmula, e a gente só tem que achar, então, nesse caso também, só o comprimento equivalente, que todos os outros dados a gente já tem. Então, pega aqui os dados de sucção, eu vou ter esses dados, esses acessórios, procurando aqui o comprimento equivalente, é somatório de número de diâmetro vezes diâmetro. Eu tenho o primeiro item, válvula de pé e crivo, que tem um valor de 250, curva de 90, 17,5, redução excêntrica 6, então a somatória do número de diâmetro vai me dar 273,5, vezes o diâmetro, que é 0,2027, e dá um comprimento equivalente de 55,438 metros. Então, pegando todos os dados que a gente já tem, colocando na fórmula, tá? Então, eu tenho comprimento da tubulação, tenho vazão, tenho C, eu tenho diâmetro interno, agora é diâmetro interno da sucção, porque a gente está calculando a sucção, e o comprimento equivalente que a gente achou para a sucção. Então, eu vou ter perda de carga de sucção igual a 0,306 MCA. Com a perda de carga, a gente consegue calcular a altura manométrica. A altura manométrica, para calcular, eu preciso da perda de carga de recalque e perda de carga de sucção. Além disso, eu preciso da altura de recalque e altura de sucção. O que é altura de recalque e altura de sucção? A altura de sucção é da fonte de água, ou seja, do nível de água da fonte de água até a bomba. E a altura de recalque é da bomba até o ponto máximo da tubulação. Então, é a diferença de altura. A altura geométrica de sucção é da água até a bomba, e recalque é da bomba até o ponto mais alto da tubulação. Então, a altura geométrica vai ser da água até a altura mais alta da tubulação. Então, se a gente for olhar, eu já tenho os dados da cota da fonte de água, da cota reservatória, cota da casa de bombas, a perda de carga de recalque e a perda de carga de sucção que a gente já calculou anteriormente. Então, se eu for verificar, a minha altura de sucção é da fonte de água até a bomba. Minha altura de recalque é da bomba até a cota do reservatório. Então, minha altura geométrica é da fonte de água até a cota do reservatório. Eu tendo essas cotas aqui, então a gente pode ver que a diferença de altura da água até a bomba é de 3 metros. Então, minha altura de sucção é de 3 metros. Minha altura de recalque vai ser 195 menos 58, que vai dar 137 metros. Então, dessa maneira, a gente consegue calcular a minha altura manométrica, que é a perda de carga de recalque mais a perda de carga de sucção, e altura de recalque mais altura de sucção. Então, altura manométrica, trocando os valores, vai me dar de 161,217 MCA. Além da altura manométrica, para selecionar a bomba, a gente precisa do NPSH disponível. Para calcular o NPSH disponível, eu preciso da pressão atmosférica, da altura de sucção que a gente já tem, perda de carga de sucção também já tem, e da pressão de vapor. Para calcular a pressão atmosférica, eu tenho essa fórmula que é 10,33 menos 0,0012 vezes a altitude. Tendo uma altitude de 500, a gente tem uma pressão atmosférica local de 9,67 MCA. Para achar a pressão de vapor, eu dependo da temperatura da água. Então, temperatura da água com 20 graus Celsius, eu vou ter uma pressão de vapor de 0,235.
Então, pegando todos esses valores e colocando ali na forma de NPSH disponível, a gente consegue calcular o NPSH disponível. Então, NPSH disponível nesse local de 6,129 MCA. Então, eu preciso procurar no catálogo a bomba que atende essa demanda de 161,217 MCA e a vazão de 110 m3 por hora. E um NPSH disponível de 6,129 MCA. Então, se a gente for olhar na escolha, no diagrama aqui de bombas, a gente vai pegar o diagrama de 3.500 de rotação, tá? Então, vou pegar uma altura manométrica de 161, uma vazão de 110. A gente percebe que não há bomba nesse catálogo que opere nessa demanda requerida. Se acontecer isso, qual a alternativa que eu tenho quando não encontro a bomba que atende a demanda? Ou eu procuro em outro catálogo, ou fabricante, né? Ou eu posso fazer associação de bombas e montar uma curva característica dessa associação. Então, nesse caso, a gente vai fazer essa associação. Então, como a demanda de altura manométrica não foi atendida, a gente vai utilizar a bomba em série, tá? Uma associação de bomba em série. Então, para atender essa demanda de altura manométrica, que é de 161, a gente vai utilizar duas bombas de 80, que é 161 dividido por 2. Então agora a gente vai procurar novamente com esse valor de 80, procurar a bomba no diagrama. Então eu vou ter aqui 80, tenho, e 110. Ficou bem no meio. Qual dessas bombas a gente vai utilizar? A 80, 200, a 50, 250 ou a 50, 200? A gente vai ter que olhar essas três. Olhando essas três, daí a gente vai saber onde que a gente vai ter que olhar. Então, olhando aqui a curva das três, tá? No catálogo, a especificação das três. Eu tenho que olhar a curva característica e ver onde que vai bater a vazão e a altura manométrica. Então, pegando de 50 a 200, o modelo 50 a 200. Vazão de 110, altura manométrica de 80. Então, a gente percebe que ele está fora de qualquer uma dessas curvas. Está numa parte lá em cima, não está pegando nenhuma. Então, não atende essa demanda, esse tipo de bomba, 50 a 200. Então, a gente vai pegar outro modelo, 50 a 250. Eu tenho vazão de 110, altura manométrica de 80,6. Então, essa bomba aqui atende a demanda com um rendimento de 58%. Calma lá que já eu explico questão de rendimento. Então, aqui eu vou ter o modelo 80-200, eu vou ter 80,6 de altura manométrica, então aqui vai atender a demanda com 68%. Então, eu tive esses três, 50, 200 não atende a demanda, 50, 250 atende a demanda com rendimento de 58% e 80, 200 com rendimento de 68%. Eu vou escolher a de maior rendimento, por quê? Isso mostra que o rendimento do motor, que vai estar ali ligado, vai apresentar um rendimento maior, então eu vou gastar menos energia para gerar essa bomba. Então, a gente sempre escolhe, entre as bombas que a gente vai estar vendo, a gente escolhe a bomba que tem o rendimento maior. Então, escolhendo essa bomba de 80 a 200, eu tenho que olhar a especificação dela. A especificação da bomba, então, eu tenho uma bomba 80 a 200 com 3.500 RPM. Eu preciso de uma altura manométrica de 80,6 e uma vazão de 110 m3 por hora. Então, 80,6 e uma vazão de 110. Dessa maneira, a gente consegue verificar que o rotor a ser utilizado vai ser de 208 milímetros. Então, rotor de 208, um rendimento de 68%. E ali embaixo, ó, o NPSH requerido é de 4,7 MCA. Então, a gente tem que verificar, será que o NPSH requerido ele é menor do que o disponível? Ou disponível é maior do que o requerido? Por quê? A bomba precisa de 4,7. Ali no local está disponibilizando 6,1. Se tivesse disponibilizando menos, a gente não ia poder ficar com essa bomba, tá? E só para conferir a potência necessária que vai ter que ter o motor, aqui aproximadamente
54 HP. Lembrando que HP e CV tem uma pequena diferença, mas a gente vai calcular mais para frente em CV, tá? Só que lembrando que essa altura manométrica é de 161 dividido por 2. Então, se a gente pegar, a gente vai ter que fazer essa curva em associação de duas bombas em série. Então, eu vou ter duas bombas em série e associando essas duas bombas vai me dar essa curva característica da bomba em associação. Então, essas duas bombas eu preciso para suprir a demanda de 161,217 MCA e a vazão de 110 metros cúbicos por hora. Então a gente consegue ver que consegue suprir essa demanda, porque está abaixo da minha linha ali da curva característica da bomba. Então a gente tem que verificar, será que nessa situação vai ter cavitação ou não? Então, como o NPSH disponível é maior do que o NPSH requerido, não vai acontecer cavitação. E qual a altura máxima de sucção? E por que eu preciso saber disso? Porque vai que acontece uma seca, desce muito o nível ali da água, você vai falar assim, ó, nesse nível aí você não pode ligar. Você vai poder ligar só quando tiver uma diferença de altura menos do que isso. Então a gente tem que ver quanto que é essa altura máxima que pode ter de sucção. Então, para calcular a altura máxima de sucção, é pressão atmosférica local, menos NPSH requerido, menos perda de carga de sucção, menos a pressão de vapor de água. Esses dados todos a gente já calculou anteriormente, então é só colocar aqui na fórmula e achar a altura de sucção máxima é de 4,4 metros. Então, caso acontecer de um dia a diferença de altura tiver de 5 metros, não pode ligar a bomba porque pode ter a questão de cavitação. Quando a gente está comprando nesse modelo KSB, é a bomba separada do motor, então por isso a gente tem que calcular qual a potência do motor elétrico. Para calcular a potência do motor elétrico, eu uso a fórmula peso específico da água, que é 1000 kg/força por metro cúbico, vezes vazão, tem que estar em metro cúbico por segundo, vezes a altura manométrica, que é de cada bomba, dividido por 75, vezes o rendimento. O rendimento tem que estar em decimal. Então, colocando os valores, a gente acha uma potência de 48,36. Você vê. Só que daí eu preciso ter uma segurança, falou assim, ó, quanto porcentagem para eu ter isso de segurança, para não ter falha, para não ter problema. Então tem uma tabela para isso, e além disso, depois que eu achar essa potência de segurança, eu tenho que ver, falou assim, ó, se eu for comprar, qual a faixa que eu vou achar de motor? Então, acrescentando a potência instalada, ó, eu vou ter que o meu motor é de 48, então é maior do que 20 CV. Então qual acréscimo que eu vou fazer? 10%. Acrescentando 10% no valor, é só multiplicar por 1,1. Daí a gente acha 53,196. Só que eu não acho esse motor específico para comprar. Eu acho um motor nessas faixas aqui. Qual faixa vai estar? Vai estar entre 50 e 60. Então, qual motor que eu vou comprar? De 60 CV. Então, a potência do motor elétrico tem que ser de 60 CV. Então, serão instaladas duas bombas em associação, em série, e cada bomba com motor de 60 CV. Então, quando eu tenho associação de bombas em série, eu tenho essa curva, e daí nesse sistema, se a gente for colocar, eu consigo achar a curva característica da tubulação para daí achar meu ponto de trabalho. Para fazer a curva característica da tubulação, eu uso essa tabela. Tem que fazer essa tabela. Qual intervalo de vazão que eu vou escolher? É só olhar aqui na curva característica da bomba. Pega aqui o intervalo, pelo menos metade aqui do intervalo que ele apresenta. Então, ó, a gente pegou de 0 a 180. Então, eu tenho de 0 a 180. Daqui nessa tabela eu preciso calcular qual a minha perda de carga de recalque. Tem a fórmula já com os dados. O que vai variar nessa situação? O C não vai variar porque é o material que tem lá. O diâmetro, o comprimento da tubulação não vai variar também, porque já tem lá. E daí depois o diâmetro da tubulação também não vai variar. O comprimento não vai variar, o diâmetro não vai variar. Por quê? Se você ligar ou desligar a bomba, muda alguma coisa? O diâmetro vai mudar? Não muda nada, só vai mudar a vazão. Sucção, mesma coisa, só vai mudar a vazão.
A perda de carga total é a perda de carga de recalque mais sucção, para a gente calcular. A altura geométrica, a diferença da fonte de água até o ponto mais alto da tubulação também vai ser a mesma, não vai mudar. Por quê? Não importa se tem água ou não, aquele sistema lá está fixo. E da altura manométrica é perda de carga total mais altura geométrica. Então, primeira coisa, a gente precisa saber, vamos transformar a vazão em metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo. É só dividir por 3.600. Daí eu tenho a perda de carga de recalque. A perda de carga de recalque, se a gente pegar toda essa parte aí, ó, que está dividindo, multiplicando a vazão, a gente consegue isolar a vazão para ficar mais fácil na calculadora, mas eu falo para vocês fazerem no Excel. Então a gente tem a perda de carga de recalque dessa maneira. A perda de carga de sucção também a gente consegue pegar e deixar a vazão isolada, deixando a vazão isolada na calculadora fica mais fácil em uma planilha, tá? Então eu tenho perda de carga de sucção. Perda de carga total é recalque mais sucção. Altura geométrica fixo 140. Altura manométrica que eu vou ter é a perda de carga total mais a altura geométrica. Então, dessa maneira, a gente tem a vazão e a altura manométrica. Daí, o que eu preciso para montar meu gráfico? Eu preciso vazão em metro cúbico por hora e altura manométrica. A gente consegue montar um gráfico desse jeito. Juntando com a associação de duas bombas em série, a gente consegue achar o ponto de trabalho da bomba. Então, a gente vai calcular agora qual o cruzamento, como é que faz esse cruzamento. O que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar uma linha de tendência de polinomial de segundo grau e adicionar a equação. Na curva característica da bomba, também eu preciso adicionar uma linha de tendência de polinomial segundo grau na curva característica da tubulação e adicionar a equação. Então, sabendo que a altura manométrica é meu y e vazão é meu x, a gente consegue trocar o y e o x aí das fórmulas por altura manométrica e vazão. Fica desse jeito. Pegando essas duas fórmulas, então, a gente iguala as duas e deixa eles junto, num só. Consegue somar, a gente consegue somar o que está com Q ao quadrado, o que está com Q e o que não tem Q. Dessa fórmula, a gente volta para o ensino médio e calcula Bhaskara, que eu tenho o valor de A, de B e de C, e o X é o meu Q. Então, lembrando que o X é o meu Q, eu vou ter que Q é igual, trocando os valores de A, B e C, lembrando que Bhaskara sempre me dá dois resultados, positivo e negativo, e fisicamente a gente sabe que vazão não pode ser negativa, só pode ser positivo, então a gente encontrou uma vazão de 131,333 que dá ali no cruzamento. Então, para verificar, a gente vai pegar essa vazão e trocar nas fórmulas. Trocou aqui nas fórmulas, a gente vai calcular a altura manométrica de cada um. Então, a gente achou que não importa a fórmula ou a curva, nos dois, com esse valor, vai dar para a gente uma altura manométrica de 170,085 MCA. Então, significa que o ponto de trabalho, essas duas curvas, vai estar cruzando numa altura manométrica de 170,085 MCA e a vazão de 131,33 metro cúbico por hora. Então, eu vou ter que meu ponto de trabalho está nesse ponto aí. A demanda do projeto é de 161,217 MCA e a vazão de 110. Então, isso mostra que isso daí está dentro do que eu preciso. 170 é maior do que 161 e 131 é maior do que 110, tá? Daí a gente vai aqui para a lista de materiais. Eu tenho lista de materiais de recalque e lista de material de sucção. Além disso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar comprar a parte de tubulação. A tubulação, o tubo é padrão 6 metros. Então é só pegar o comprimento e dividir por 6, tá? Nos dois. Lembrando que se der lá um exemplo, igual aí na sucção. Na sucção eu tenho um tubo, daí vai faltar 2 metros. Eu tenho que comprar outro tubo. Eu tenho que comprar 2 tubos de 6 metros. Não tem jeito, tá? Daí uma pergunta, como isso aqui é só uma parte para ensinarem vocês para calcular a questão de recalque, de sucção, toda essa parte de dimensionamento de uma bomba,
Se a gente for pensar que eu tive lá meu cálculo de 2 bombas, em vez de uma eu usei 2 bombas, vai aumentar a quantidade de peças ou acessórios que eu vou ter. Por quê? Eu vou ter ligação de uma bomba com a outra. Então, se for fazer, eu vou ter que pegar e olhar ali qual as peças que eu vou utilizar para aquele tipo de bomba, para daí inserir no cálculo para ver se dá tudo certo. Mas daqui dá para a gente ter uma ideia de como que faz aqui o dimensionamento de uma estação elevatória. Então, espero que tenha ficado fácil para vocês, espero que tenham ficado mamão com açúcar realmente. Um abraço e até a próxima!